Tema 10, o milênio. Graça e paz, queridos, que a boa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as vossas preciosas vidas. Estamos nós aqui dando continuidade a esse projeto de gravações de alguns temas relacionados à escatologia. Esse tema tão sugestivo para o momento que nós estamos vivendo. E nós nos colocamos aí à disposição de alguns irmãos que nos pediram para estarmos falando sobre esses temas relacionados aos fins dos tempos. E sempre tenho dito que são temas bastante, com visões bastante divergentes, porque são temas interpretativos. É muito difícil você encontrar pessoas que elas trazem todo o conteúdo de uma forma bem, bem assertiva entre essas pessoas. Geralmente são bastante divergentes esses temas. Por mais que em algumas áreas existam aí as semelhanças, mas geralmente há muita divergência dentro dessas doutrinas. Mas são temas que eles são bastante abundantes na palavra de Deus, são temas que a Bíblia trata deles e são temas que precisamos dar importância a eles, porque se a Bíblia trata, nós precisamos dar a devida importância a esses temas. E procuramos ser muito fiéis, sermos muito fiéis àquilo que a Bíblia nos orienta. Claro que sempre temos dito que não dá para fechar esses temas com conclusões afirmativas, porque são temas interpretativos, mas dentro do todo a gente consegue construir aí uma linha que nós acreditamos ser a linha mais plausível, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o milênio. Esse tema bastante divergente entre os estudiosos da Bíblia. Então o tema é milênio, um tempo glorioso para a Terra. Nós vamos usar o texto onde esse tema ele é tratado de uma forma mais explícita, usando o termo milênio, que é o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Então, pela história bíblica aqui, a tribulação já terminou, já aconteceu a batalha do Armagedon, capítulo 19, que é o retorno de Cristo glorioso, e agora o capítulo 20 vai falar desse período, que é o milênio. Então, capítulo 20, versículo 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele, o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que texto fantástico. Então, nós acreditamos que após a batalha do Armagedon, que acontecerá após o término da grande tribulação, Jesus reinará sobre a terra por 1000 anos, durante 1000 anos. Nós, da linha pré-milenista,
Como eu já disse aqui nos estudos anteriores, nós acreditamos que esses 1000 anos serão literais. Nós falamos aqui sobre algumas correntes que se pensa sobre esses 1000 anos, né? Alguns não acreditam que sejam anos literais, mas os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que são 1000 anos literais. Então, Jesus, na sua oração, ele fez uma oração lá no capítulo 6 de Mateus, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes, durante esses 2000 anos de história da igreja, essa oração tem sido feita, pedindo para que esse tempo venha sobre a terra. Então, através dessa história, dessa oração, nós estamos pedindo para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Venha o teu reino. Então, Jesus ensinou que essa deveria ser o nosso clamor, o nosso pedido, a nossa oração. Em toda a história, o mundo conheceu muitos reinos, dinastias e impérios. Nós tratamos de alguns deles lá na estátua de Nabucodonosor, nas 70 semanas de Daniel. Esses reinos, eles se acenderam por um período e decaíram, né, passando pela página da história. Alguns reinos foram maravilhosos, eles foram reinos de grande esplendor, de grande glória, repletos de muito poder. Outros, no entanto, foram reinos terríveis, que escravizaram, que trouxeram muito maldade para as suas populações. Então, embora esses reinos, alguns foram grandiosos, outros foram reinos terríveis, eles têm algo em semelhança que foram governados por homens. Mas aqui, no reino milenar, nós acreditamos que esse reino não será governado por homens, e sim pelo Senhor Jesus. Né? A Bíblia, ela vai mostrando que todas as coisas estão caminhando para um futuro. Deus, ele é o Senhor da história. A história, ela tem um começo e ela tem um fim, que Deus está desenvolvendo essa história de acordo com os seus propósitos. Então, a história e os eventos humanos têm uma direção e haverá um ponto final nessa história, e nós acreditamos que esse futuro, para aqueles que creem, será um futuro glorioso. Nós podemos dizer que o milênio, sempre quando alguém me pergunta, eu digo que é o paraíso restaurado. O primeiro paraíso começou lá no Jardim do Éden, mas a queda, o pecado, trouxe a dor, a tristeza decorrentes do pecado, do castigo de Deus sobre a terra. Deus disse que assim aconteceria. Então, nós hoje temos a responsabilidade, como igreja, né, de conduzir novamente, a buscar novamente esse local, né, um paraíso restaurado. E eu creio que o milênio, ele é um paraíso restaurado, é o paraíso de Deus restaurado. Né? Quando a terra foi destruída pelo dilúvio, Deus colocou na mão do homem a restauração desse local. No entanto, nós vamos ver que o homem pendeu totalmente por um caminho errado, e o que foi o resultado não foi esse lugar restaurado, mas foi a Babilônia. E nós cremos que tudo está caminhando para que esse lugar seja restaurado novamente. Mas quais são os detalhes? O que a Bíblia nos ensina sobre o futuro, sobre o milênio? É importante a gente olhar para a Bíblia nesse momento e ver quais são os ensinamentos que a palavra de Deus nos mostra a respeito desse período glorioso. E muitas perguntas surgem, né, quando falamos em milênio. Vai haver casamento no milênio? Vai ter pecado no milênio? As pessoas vão morrer durante o milênio? Esses 1000 anos são literais ou figurados? Nós já falamos que são duas correntes, mas nós acreditamos que serão 1000 anos literais. Então, nós só podemos responder essas perguntas olhando para a palavra de Deus. Então, o reino milenar
nós vamos dividir em 3 partes, né? Primeiro, a restauração da terra. Segundo, a terra será governada por Jesus e Jerusalém será a capital deste milênio, desse reino. Então, Jerusalém será a capital do mundo, né? Porque todo governo partirá do milênio. Nós até cantamos alguns hinos que nós cantamos muitas vezes sem saber que eles estão relacionados ao milênio. Ouve-se um júbilo de todos os povos, todos virão a Sião, e de Sião aprenderão a sua lei. Então esse cântico, por exemplo, é um cântico milenar. Haverá um justo que domine sobre os homens no poder de Deus, né? Então esses cânticos que a gente canta muitas vezes para o momento atual, na verdade eles são cânticos que foram tirados de passagens que estão relacionadas ao milênio. Então, a restauração da terra, o reinado milenar de Cristo é algo muito importante, principalmente para Israel. É nesse período de milênio que muitas promessas que Deus fizera com Israel, por meio das alianças, elas se cumprirão neste período do milênio. E essas promessas, elas se cumprirão independente do homem obedecer a Deus ou não. Por quê? Porque Deus é fiel às suas alianças. Então, quando Deus estabeleceu aliança com Israel, ele estabeleceu essas alianças entendendo que mesmo que Israel quebrasse essas alianças, e quebrou, Deus manteria-se fiel às alianças. Por isso que Israel existe e sempre existirá. Porque a existência de Israel, ela não está condicionada à obediência de Israel, mas à fidelidade de Deus. Então, essa história de que Israel se perdeu, não tem mais nada, Deus não tem mais projeto por Israel, porque Israel abortou todas as promessas que Deus tinha para eles, para Israel como nação, porque desobedeceram a Israel, isso não tem cunho bíblico. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Israel independe da sobrevivência de Israel e do final de Israel, da glória de Israel, independe das promessas o povo de Israel ter sido fiéis às alianças que Deus fizeram com Israel. Então, pelo menos 4 promessas, e 4 princípios de aliança, eles só poderão ser cumpridos no milênio. Primeiro, a aliança abrâmica. Nesta aliança, no capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 3, Deus, neste pacto, promete fazer Abraão uma grande nação, e essa nação teria posse da terra. E através de Abraão, todas as outras nações seriam abençoadas. Isto irá acontecer no período milenar. Essa mesma bênção será entregue por intermédio de Jesus Cristo. Alguns podem dizer assim, mas esta bênção é a salvação que é produzida por Cristo Jesus. Então todos os povos da terra foram abençoados em Cristo. Mas aqui está relacionado à nação. A esta nação teria posse da terra, e essa nação, através dessa nação, os povos da terra seriam abençoados. Aliança palestiniana, lá de Deuteronômio capítulo 30, versículo de 3 a 10, uma extensão da aliança abrâmica, onde Deus mostra com mais detalhes sobre a terra que eles ocuparão. Moisés profetizou uma restauração de Israel que abrangeria o seu arrependimento e o seu retorno a Deus. Então isso vai acontecer literalmente no período milenar, que é livramento do cativeiro, renovação espiritual, prosperidade e bênção. Então, esses assuntos é muito amplo. Numa próxima oportunidade, a gente trata melhor sobre esses temas. E a aliança davídica. Nesta aliança, Deus prometeu que todos os reis de Israel seriam da linhagem de Davi. O trono seria passado perpetuamente para a família de Davi, que haveria um descendente de Davi justo que reinaria sobre o trono de Davi. E nós sabemos que a linhagem de Davi se corrompeu. E nós entendemos que Jesus será este descendente de Davi que vai reinar sobre Israel
um justo reinando sobre Israel para todos os povos. Então essa aliança será cumprida no período milenar. A nova aliança, né? Jeremias capítulo 31, versículo 27 ao 40, e Hebreus 8, do 7 ao 13, vai falar da nova aliança. Essa nova aliança não é um Novo Testamento, como muitos dizem, trata-se de uma aliança no milênio. Deus estabelece um novo coração para Israel, uma conversão genuína e autêntica. Nós falamos que no final da tribulação, quando o arrebatamento, quando Jesus voltar na sua segunda fase e a batalha do Armagedon acontecer, Israel se converterá nacionalmente a Jesus e reconhecerão em Jesus o seu Messias. Então, essa promessa também, ela vai ser real e o povo de Israel vai viver esse momento no período chamado milênio. Então, a gente vê aqui algumas promessas, alguns princípios dessas alianças, que elas estarão sendo efetivadas no período do milênio. Como eu já disse, nós temos algumas interpretações, os pré-milenistas, que haverá um milênio futuro e literal, nós já falamos sobre isso, um reinado de 1000 anos de Jesus sobre a terra. A pós-milenista ensina que a era atual é o milênio, acredita que o reino se estenderá, como nós já tratamos, gradualmente, através da pregação do evangelho e da conversão final da maioria das pessoas. Acreditam que haverá uma ressurreição geral, a destruição dessa criação atual e a entrada do estado eterno. Essa é a visão pós-milenista. E os amilenistas que acreditam que não haverá um milênio terreno e literal, acreditam que o milênio é espiritual, não haverá arrebatamento da forma que nós acreditamos, da cronologia que nós acreditamos, pré-milenista. Acredito que quando Jesus voltar acontecerá o fim do mundo, uma ressurreição geral e o julgamento de todas as pessoas. Então, a queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado. Toda a natureza ela foi atingida pelo pecado. E aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumir o reino milenar. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 20, do versículo 23, fala sobre esse momento. Muitos pensam que durante o milênio Jesus restaurará a terra, estrutura física, porém, é um erro interpretativo. Após a guerra do Armagedon, a terra ficará um pouco danificada, porém Jesus não restaurará essa terra física, ele irá reinar nela dessa maneira. Então, nesse momento, não haverá uma restauração física da terra, né? Isso é coisa que nós vamos ver mais à frente. Então, o Jesus governará esse momento. Então, a terra será governada por Jesus, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo 9. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações, todos os reinos desse mundo são passageiros, mas o reino de Cristo é um reino eterno e vai abranger todas as nações da terra. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Estejamos preparados para este glorioso momento com o nosso Salvador Jesus. Então, durante o período do milênio, a terra será governada por Jesus. Jerusalém será a capital do mundo. Jerusalém, Salmo 48, versículo de 1 a 3, vai nos mostrar isso. Durante o período milenar, Jerusalém será o centro político e espiritual. Aonde nós vamos ver isso? Isaías capítulo 2, versículo de 1 a 3, inclusive Isaías é bastante rico, com profecias relacionadas ao milênio. Isaías 60, versículo 3, biblicamente, a Palestina é o centro da terra. Geograficamente, lá vai ser o centro da adoração de todos os povos. As nações terão que reconhecer o valor de Jerusalém e, sob pena de sofrer sérias consequências, caso não reconheçam Jerusalém
Zacarias capítulo 14, versículo 16 e o 17. O governo de Jesus Cristo vai dividir em 3 partes. Jesus governará com seus servos, a igreja reinará com Cristo e a nova Jerusalém. Então Jesus governará com seus servos. No milênio, o governo de Cristo será teocrático. Cristo será o centro desse governo. Isto é governado por Deus, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo, será eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44 e versículo 45 e 7, versículo 27, textos que nós já olhamos e já lemos no decorrer desses estudos. Tudo que ainda restar de estrutura de impérios, reinos e governos será aniquilado e substituído pelo governo de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. 1 Timóteo 1,17. As palavras do salmista, declaradas no Salmo 96, serão cumpridas na implantação do reino milenar de Cristo sobre a terra. Salmos 96, versículo 7 ao 13, e Isaías 33, versículo 22. A igreja reinará com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, Apocalipse 1, versículo 6 e Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Esses textos nos mostram que a igreja estará reinando com Cristo Jesus. Esse assunto é muito amplo e temos que fazer algumas perguntas. Uma delas é: a igreja vai reinar com Cristo? Como será esse reinado? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Só senta no trono quem vai reinar. O contexto é claro. Jesus, nessa passagem, que ele fala aqui em Apocalipse 3, versículo 21, Jesus está falando com a igreja. Se você olhar o versículo 22, vai deixar bem claro que é isto, né? Que ele está falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem vai assentar com Jesus no trono? A igreja, né? Então, a igreja aqui é aquela que foi arrebatada, né? Capítulo 5, versículo 10, diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Olha, para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão com Cristo sobre a terra. Eles reinarão com Cristo sobre a terra. Que período? No milênio. Apocalipse 1,6 diz assim: ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Esse versículo é uma referência à igreja, não a outro grupo de pessoas. Então é a igreja que estará reinando com Cristo nesse período. O reino de Jesus será um reino universal, abrangendo o mundo inteiro. O reino será universal. E Israel, onde entra em tudo isso? Só a igreja estará reinando? A igreja no reino. A posição da igreja no período milenar, então, é de esposa ao lado do esposo. Reinarão comigo, assentado comigo. A esposa, a rainha de todo rei. Todo rei tem sua rainha, e a igreja será a rainha, a esposa do rei Jesus. A igreja reinará com Cristo. Apocalipse 19, versículo 20, vai nos mostrar claro sobre isso. Então a terra terá uma grande autoridade também. A igreja terá uma grande autoridade, além de julgar o mundo, salvos que fazem parte da igreja de Cristo, hão de julgar os anjos também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Israel, no reino. Tendo Cristo como seu Messias e cabeça, Israel tornará a nação líder do mundo, não mais a cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13 ao 44. Isaías 60, do versículo 10 ao 15. Zacarias 8, do versículo 20 ao 23. E aqui tem muitas teorias. Acredito que a igreja reinará acima de Israel ainda, terá um governo muito além de Israel. Vamos pensar assim durante o período milenar. A igreja de Israel estará aqui também na terra. Logo,
precisará uma organização. E é muito visível dentro do milênio essa hierarquia. Então, acredita-se que o rei Davi será o grande rei de Israel, diretamente de Israel. Né? Acredita-se, uma das teorias é que o próprio rei Davi, ele seja o Davi histórico, né? Ele vai ressuscitar e vai reinar em Jerusalém, como o grande rei Davi. Outros não acreditam que seja o Davi histórico. Né? O Davi histórico é uma das... tem alguns textos que remete que seja realmente o Davi histórico que vai reinar. Né? Alguns textos. Ezequiel capítulo 45, versículo 22, o príncipe nessa passagem oferece a si mesmo a oferta pelo pecado, como dizem algumas teorias, que é Cristo que vai estar reinando em Jerusalém, né? E não Jesus, Davi. Jesus não ofereceria sacrifício pelo seu pecado, porque ele nunca pecou. Outro texto, Ezequiel 46, versículo 2, o príncipe está comprometido com atos de adoração. O Senhor Jesus recebe adoração e não oferece adoração. Né? Então, Ezequiel capítulo 46, versículo 16, o príncipe tem filhos e divide sua herança com eles. Jesus ele não teve essa família física. Né? Então, tem aí essa questão. Nós acreditamos que realmente o próprio Davi histórico irá reinar Israel, né? Terá como ali a província de Israel será governada pelo rei Davi. Jesus será o rei de toda a terra. Jesus não será só o rei de Israel. Israel terá o seu rei, seu príncipe, mas Jesus será o rei de toda a terra. Né? Então essa é a visão. A Nova Jerusalém é a cidade celeste e eterna que será destinada a todos salvos em Jesus Cristo. Então, é um projeto que Deus tem aí para o estado eterno. Então, aspectos relevantes no milênio. Nós já estamos terminando essa ministração. Haverá um conhecimento universal nesse período. Né? Haverá um conhecimento, a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. 3 classes de pessoas vão participar do milênio: os salvos em Cristo Jesus, a igreja com seu corpo glorificado, os remanescentes que Jesus salvou na batalha do Armagedon, os israelitas, 9, 27, e os que escaparam da grande tribulação. Então, serão 3 grupos de pessoas que Deus que vai governar, que vai participar do milênio. Haverá então conhecimento universal, o Espírito Santo vai ser derramado de forma plena, e aí eu acredito que Joel, na sua plenitude, vai ser derramado a glória do Senhor nesse período. Haverá paz na terra, né? A natureza será transformada. Vocês vão ver alguns textos onde a Bíblia diz que a criança passeará com o leão e tudo mais. Então isso não aconteceu ainda, né? Então os animais selvagens vão perder a ferocidade e vão ser trabalhados novamente com a natureza pacífica. Haverá saúde e prosperidade para todos, né? Haverá morte, mas uma criança morrerá com 100 anos. Então vai haver muita longevidade, né, sobre a terra. Percebam que esse período ainda não foi erradicado o pecado. Ainda haverá pessoas ali que estão sobre a mácula do pecado. Só a igreja estará com o corpo glorificado. Satanás nesse período não estará atuando, pois ele foi preso por um período de 1000 anos. Ele estará preso, então não haverá interferência de Satanás nesse período. Então, Satanás será preso, Jesus reinará com cetro de ferro, com justiça, né? E assim a terra será ampliada, as chuvas trarão bênção sobre a terra, o solo será alterado e as fontes de mananciais darão águas abundantes nesse período. A terra produzirá de forma gloriosa nesse período, e tantas outras coisas haverá nesse período. No final do milênio, Satanás será solto, enganará pessoas nesse período após a sua soltura. Por que ele sairá enganando? Porque teve pessoas que nasceram no milênio
e não tiveram nenhuma ação satânica contra essas pessoas. E essas pessoas também sofrerão tentação, né? Para ver quem elas vão decidir se vão seguir a Cristo ou a Satanás. Então, nesse período, né, quando o último inimigo, a morte, é derrotado, o reino é entregue ao Pai. Satanás será lançado no lago de fogo, juntamente com seus demônios e toda os filhos da desobediência. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá nos julgamentos. Que Deus abençoe vocês, queridos, que a bênção do Senhor seja sobre a vossa vida, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que se tenha, tem muita coisa do milênio, muita coisa para falar do milênio, nós estaremos disponíveis para responder. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Gostaram do vídeo? Se sim, clique em gostei, e se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários com a hashtag Pergunte ao Pastor, que nós iremos fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês.